Agora, galera, olha só, o Mauro tem informação exclusiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de Cruzeiro e Flamengo, mas o Mauro tem uma informação exclusiva. Um pouco antes da live, né? Estava conversando com o Mauro aqui e o Mauro estava apurando. O Mauro estava conversando com pessoas do staff do Bruno Henrique. O Mauro conversou com pessoas também do Flamengo. E o Mauro vai dar em primeira mão aqui informações novas sobre a situação atual do Bruno Henrique, que tem contrato encerrando agora, dia 31 de dezembro, com o Flamengo. Existe o interesse do Palmeiras. O Palmeiras está vindo forte no Bruno Henrique. O Flamengo está tendo alguma dificuldade de renovação, porque existe alguns pontos discordantes entre o que os empresários, os representantes, os jogadores querem, o próprio jogador em si e o clube. Enfim, Mauro, fala para a galera aí, né, o que você apurou, as informações novas que você tem, como é que está a situação nesse momento da renovação entre Flamengo e Bruno Henrique. Bem, quando eu estava apurando essa questão das renovações, me foi passado essa situação do Gabriel que eu acabei de falar, né, que o Gabriel está mais perto de uma renovação, a formação do Bruno Henrique que estava mais difícil e a coisa ainda estava em negociação. Vou voltar lá para o ano passado, né? A versão, né, que vem das pessoas que cuidam da carreira do atleta é de que no ano passado, no primeiro semestre, quando o Bruno Henrique ainda se recuperava da lesão, eles propuseram uma conversa para renovar o contrato e o Flamengo ficou de conversar com eles e não teria conversado. Tá? O Bruno Henrique voltou em abril. Ele até voltou antes do esperado. A expectativa era maio, junho, ele voltou em abril contra o Coritiba, na primeira rodada do Brasileiro 3-0. Ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo. Acho que foi dia 24 de abril, foi em abril. Enfim, então ele voltou antes. E nesse período que ele estava perto de voltar, eles queriam começar a conversar para renovar o contrato antes que entrasse nos 6 meses finais em que ele poderia assinar pré-contrato com alguém, que é o que está acontecendo agora, né? Já está na reta final do contrato. Repetindo, tá? Eu estou passando agora a versão do staff do atleta. O Flamengo preferiu correr o risco. Eu acho que tem dois aspectos aí. Concordo com o clube de esperar o jogador voltar. Eu acho que você não pode renovar o contrato com um jogador. De novo, o discurso não é profissionalismo. Você não pode renovar com um jogador machucado. Porque o dinheiro não é do dirigente, o dinheiro é do clube. Aí você renova o contrato com um cara por 3 anos, o cara não consegue mais jogar, não consegue mais render, aí muda o presidente, né, em 2024 para 2025, aí tem mais 2 anos de contrato, um jogador que não está jogando. Pô, mas isso é triste, né? O cara, coitado do Bruno Henrique, estava lá com o negócio. Sim, mas é assim que funciona. Você não pode ficar bancando jogador machucado durante anos e anos. Tem contrato em vigor, segue. Né? Em alguns lugares, de repente, alguns contratos rezam que, em caso de lesão, você prorroga o compromisso por mais um tempo, mas aí tem maneiras diferentes de remunerar. O jogador entra num processo de licença, recebe como, recebe seguro. Cada país, cada legislação tem as suas peculiaridades. Mas aqui no Brasil, o que acontece? Acabou o contrato, você renovou. Por exemplo, vou dar um exemplo, não foi nem questão de lesão, foi questão de rendimento mesmo. Mas o caso do Luan, o Corinthians fez um contrato com o Luan, que veio do Grêmio, e o Luan não conseguiu jogar. Virou um peso morto. Emprestaram para o Santos, não jogou, voltou e ficou foi ficando. Até que houve aquela coisa ridícula lá de terem atacado o rapaz no motel e acabou que ele quis ir embora e voltou para o Grêmio ganhando muito menos. Mas ele estava lá, o Corinthians fica pagando. Você corre sempre o risco do jogador não render, você fica pagando. Mas se o cara se machuca muito, a mesma coisa. Agora, se o cara está machucado, quem renovar o contrato, se esse cara não voltar, vai ser questionado lá na frente. Como é que você renovou o contrato de um cara que está machucado? Não, mas o Bruno Henrique é um jogador excelente, como é que eu ia adivinhar? Mas ele está voltando de lesão. Não é questão de. Quando o cara está machucado, gente, aí não é questão de adivinhar que vai se machucar. Aí a questão é você ter a informação que ele está machucado e, obviamente, isso carrega uma interrogação. Então, numa definição profissional, você não pode usar o dinheiro do clube renovando o contrato de ninguém com uma lesão grave. Vamos esperar para ver como ele vai voltar. Você corre o risco. E se o cara voltar bem? E ele voltou muito bem. Então ele ficou com a faca e o queijo na mão. Aí ele pode pedir o que ele quiser. Até aí não tem problema nenhum. Corretíssimo. A grande questão é que foi utilizada uma situação em que o staff do jogador queria uma recompra do jogador. Até o pessoal dele agora está evitando essa palavra, recompra, não quer e tal. Porque, de fato, recompra é um absurdo. Eu concordo que é razoável você cobrar luvas, um salário muito bom, um jogador importante, mas recomprar o jogador não faz sentido, gente. O jogador já é do clube, o clube já comprou o jogador. E ele já foi valorizado lá atrás com um aumento significativo que teve no início da temporada 2020, depois do grande ano de 2019. Para quem não sabe, o Bruno Henrique ele ganhava quase 1/3 do Gabigol, do Arrascaeta, desses caras.
Ele teve quase triplicado o salário dele. E foi merecido, porque ele comeu a bola, foi rei da América. Aí ele teve o salário, o Flamengo o valorizou. Claro que também se protegeu do assédio de outros clubes, que poderia acontecer, já acontecia na época, né? Com uma multa rescisória mais alta. Mas houve o reconhecimento e a valorização. O que pensa o pessoal do Bruno Henrique é assim, poxa, vou falar aqui a grosso modo, pô, mas investiram tanto no Cebolinha, por que não pode melhorar a grana do Bruno Henrique? Pô, estou investindo tanto aí até hoje para ter o Davi Luiz, por que não pode ter o Bruno Henrique pagando mais? A questão é o precedente que você pode abrir. Há uma diferença, na minha opinião, porque se o Cebolinha custou caro, você tem que pagar uma multa para trazê-lo. A remuneração do jogador é outra história. O Davi Luiz, ele já veio livre, é uma outra situação. O Bruno Henrique já é do Flamengo e ele muda o patamar dele no Flamengo. Ele se valoriza no Flamengo. Os dois ganham juntos. Mas eu entendo que legalmente o jogador pode pedir o que ele quiser. O clube não pode passar do limite, ele não pode extrapolar seu orçamento. Então temos aí uma situação de um impasse. E a informação importante, que eu acho que essa pesa muito para o torcedor formar sua opinião. A informação que eu tive do staff do jogador foi que a proposta do Palmeiras, além de ser de 4 anos, como já foi noticiado por alguns colegas, ele pede ao Flamengo 3, o Palmeiras já assina com 4. Ele faz 33 anos agora, no dia 30 de dezembro. Isso significaria que o contrato dele com o Palmeiras, se ele assinar, terminaria com 37 anos. Tá? 4 anos de contrato. E o que o Palmeiras oferece ao Bruno Henrique, segundo o staff do atleta, é de 30% a 40%, ele não me passou o percentual exato, mas é entre 30% e 40%, tá? A mais do que o Bruno Henrique pede ao Flamengo. Então, imagina o seguinte, se o Bruno Henrique pede ao Flamengo 100, o Palmeiras oferece 135, 140, alguma coisa assim. Então, o Palmeiras oferece mais do que o Flamengo terá que pagar se aceitar, sem pestanejar aquilo que o Bruno Henrique está pedindo. Essa é a versão do staff do jogador. E aí tem uma conclusão que é importante, até para não ficar demonizando o atleta, né? O jogador, se quiser pensar só no dinheiro, ele assina hoje com o Palmeiras. Ele pode assinar hoje com o Palmeiras. Então, se de fato o Palmeiras tem essa proposta muito superior, se ele pensar só na grana, ele faz 4 anos com o Palmeiras, assina e dia 2 de janeiro está se apresentando no CT da Barra Funda para treinar lá com a equipe do Abel Ferreira. Pronto, acabou.